Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é mesmo maravilhosa. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra é o alimento da nossa alma. Ela nos edifica, nos consola, nos exorta. A tua palavra é tudo que nós precisamos para vencer nesse mundo. E nós te agradecemos porque o Senhor, na sua infinita graça, não desiste de nós. Pedimos que o teu Espírito mesmo prepare a cada um de nós, prepare a nossa alma, afofa essa terra, para que a semente ao cair possa brotar. E assim, Deus, a nossa vida seja para a glória do teu nome. Não queremos sair daqui hoje pessoas melhores para sermos vistos ou para nos sentirmos bem. Nós queremos ser pessoas melhores para o Senhor, para servir ao Senhor, para alegrar ao Senhor e para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nome do Senhor. Pedimos também que o Senhor se manifeste nesse lugar completamente, que o teu Espírito ocupe cada espaço, que não haja lugar para nenhuma outra manifestação, a não ser a presença do Senhor. Coloca os teus anjos acampados aqui, cuida da nossa segurança e nos dá um momento tranquilo aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, queridos. A maravilhosa graça salvadora de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse texto que nós lemos é uma porção da epístola de Paulo a Tito. Paulo, ele se declara autor desta carta, logo no primeiro versículo, e essa carta foi escrita logo após a soltura de Paulo da sua primeira prisão em Roma, que nós podemos ler lá em Atos capítulo 28. Provavelmente ali por volta do ano 63 a 65 depois de Cristo. Foi
na mesma época em que ele escreveu a primeira carta de Paulo a Timóteo. O nome Tito significa louvável. Ele era um cristão gentio, grego, convertido por meio da pregação do próprio apóstolo Paulo, conforme nós podemos ler aí no capítulo 1, versículo 4. Era um excelente ajudador no ministério do apóstolo. Eles trabalharam juntos por algum tempo em Creta, e depois Paulo se ausentou dali e o comissionou para permanecer e completar alguns trabalhos necessários. Aí no capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículos 12 e 13. Essa carta, assim como as duas que foram endereçadas a Timóteo, são chamadas de cartas pastorais, porque elas não são dirigidas diretamente à igreja, elas são dirigidas aos líderes das igrejas, dando instruções como ensinar os irmãos a servir ao Senhor. Esse texto que nós lemos é uma reflexão teológica profunda sobre a graça de Deus. A maravilhosa graça salvadora que Deus oferece a homens pecadores através de Cristo Jesus. A primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos é: a graça salvadora é de graça a seres não merecedores. A redundância é proposital. A graça de Deus é de graça a homens pecadores como nós. Isso está aí no verso 3. Olha o tipo de pessoa a quem a graça de Deus se manifesta. Paulo diz: outrora nós também fomos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É essa criatura que a graça de Deus se revela. No capítulo 2, versículo 11, Paulo já havia dito a Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra original do texto grego para graça é charis, que significa dom, favor, benefício, presente. Também é comumente traduzida como um favor imerecido. Ou seja, graça é algo pelo que não se paga, como tudo que é de graça. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, a graça ela é exatamente para quem não merece. Porque na Bíblia está escrito que não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Escrevendo aos Efésios, Paulo também descreve a nossa condição sem Cristo. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A palavra grega que aparece aí em Efésios 2:1 para morto é necros, que vocês conhecem bem, de necrotério, de necrópsia, de necrosado. Morto não levanta a mão, morto não pede ajuda, morto não se mexe, morto não melhora. Se você colocar um morto no cemitério e voltar daqui uma semana, ele está pior, e daí um mês vai estar pior. Então a salvação é pela graça de Deus a quem não merecia e a quem não podia fazer nada para salvar a si próprio. E isso é graça. Paulo, introduzindo o que ele escreveu em Romanos 5:8, ele diz:
Pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a graça salvadora de Deus é algo maravilhoso. Ela salva seres que não merecem, como eu e você. Jesus não nos ama porque nós viemos para a igreja, não. Nós viemos para a igreja porque Ele nos amou primeiro. Então nenhum de nós pode julgar a vida de ninguém. O nosso papel é pregar o evangelho da salvação e dizer para os pecadores: se você não está feliz aí dentro dessa sepultura, Jesus quer te levantar daí, porque Ele te ama e Ele quer te salvar de graça. Em segundo lugar, a graça salvadora é de graça, mas custou um alto preço. Voltando lá para Tito, no capítulo 3, versículos 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui diz que Deus nos salvou por causa da sua benignidade, da sua misericórdia e da sua graça. Isso percorre a Bíblia toda. Em Atos capítulo 15, versículo 11, está escrito: somos salvos pela graça. Em Romanos 11, 5 e 6 diz: é de graça. Porque se alguém paga, não é graça. Em Efésios 2, 5, nós lemos lá: pela graça sois salvos. Em Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E também aqui em Tito, capítulo 3, versículo 7, que nós acabamos de ler: justificados por graça. Então, a salvação é de graça. Se alguém disser que você tem que fazer qualquer coisa para merecer a salvação, não acredite. Isso é mentira. Isso não tem fundamentação bíblica. Somos salvos pela graça de Deus. Só que, para a salvação ser de graça, foi pago um alto preço. Lá em 1 Coríntios 7, 23 está escrito: nós fomos comprados por bom preço. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O preço pago pela nossa salvação é muito maior do que ouro, prata e pedras preciosas. Custou o sangue de um inocente. O inocente deu a sua vida pelos pecadores, conforme está escrito aí em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E esse inocente que foi sacrificado em nosso lugar, para que tivéssemos acesso à graça, foi o Filho de Deus, o único Filho de Deus que Ele entregou por nós, conforme está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o custo dessa obra, irmãos, envolveu o seu esvaziamento da forma de Deus, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele, sendo Deus, esvaziou-se da sua forma de Deus, agnoses, e ele, sendo 100% Deus, se fez 100% homem. Ele viveu uma vida cheia de limitações. Só para dar 3 exemplos. Ele teve fome, lá em Mateus capítulo 4. Ele chorou, lá em João 11:35. Ele teve sede, lá em João 19:28. Ele era 100% homem. Ele enfrentou tentações. Hebreus capítulo 4, versículo 15.
diz que ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Depois ele morreu uma morte horrenda, após uma noite e um dia de maus tratos. Jesus foi preso no nosso calendário quinta-feira de noite e morreu na sexta-feira anoitecendo. Foi uma noite inteira e um dia inteiro apanhando de tudo quanto é jeito. E esse relato todo você pode ler lá de Lucas 22, 54 até Lucas 23, 46. Do momento que ele é preso até o momento em que ele expira e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ofensas, cusparada, paulada, coroa de espinho, carregar uma cruz pesada, ser pregado pelas mãos e pés no madeiro e o pior, receber sobre si o peso dos nossos pecados, que doeu tanto que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Era disso que ele estava falando no Getsemane, quando ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava com medo de morrer, não. Ele não queria era ter que experimentar pela primeira vez o pecado. E não foi qualquer pecado, foi todos os pecados, de todos os tempos, de todos os seres humanos. E Deus naquele momento lhe virou as costas porque ele era um pecador. E Gálatas 3 vai dizer: maldito o que for pendurado no madeiro. E finalmente, ele desce ao inferno. E ele se manifesta aos espíritos em prisão, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Só que a Bíblia diz que não era possível a morte detê-lo. A vida que ele levou, a obediência que ele teve a Deus, não permitia que Deus o deixasse na morte. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos. E o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso tudo está em Filipenses capítulo 2. Então, queridos, para que a salvação chegasse a nós de graça, alguém pagou um alto preço. E quem pagou esse preço foi Jesus de Nazaré, que se dispôs a ser o sacrifício perfeito para salvar a mim e a você. E o sangue dele foi aceito já com efeito antes da fundação do mundo. Porque se Jesus não se oferece antes da fundação do mundo, nem mundo haveria. Por isso que João vai dizer: sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo que existe acima nos céus, na terra e debaixo da terra, subsiste por ele. Ouro não paga, prata não paga, diamante não paga o custo da graça salvadora de Deus para mim e para você. Então o escritor aos Hebreus vai dizer para nós lá no capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A graça salvadora é de graça, mas custou um alto preço. Em terceiro lugar, a graça salvadora é de graça, mas desemboca em atitudes. Versículos de 7 a 11. Vamos voltar lá para Tito. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Versículo 8. Devem evitar discussões insensatas, evitar contendas e debates inúteis e vãos, como sobre genealogia e coisas da lei, aí no verso 9. Quem é atingido por essa graça salvadora, irmãos, inevitavelmente passará a produzir o que Jesus chama de fruto digno de arrependimento, conforme Mateus capítulo 3, versículo 8. Todo ser humano que é atingido por essa graça que vem de graça, mas que custou caro, ele não consegue viver do mesmo jeito que ele vivia outrora. A graça começa a produzir frutos nele.
ele passa a praticar boas obras. É exatamente o que Paulo disse aos Efésios, ao ensinar que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E ele diz isso logo depois de falar, nos versos 8 e 9, que somos salvos pela graça mediante a fé e que não vem de obras. Logo que a salvação nos atinge pela graça de Deus mediante a fé, as boas obras têm que começar a aparecer, não para pagar a salvação, mas como consequência da salvação. É a mesma coisa que Tiago diz lá no capítulo 2, versículo 26, ao declarar que a fé sem obras é morta. A salvação não vem de fé e obras assim no mesmo patamar. A salvação vem pela fé e, consequentemente, com obras. Porque a verdadeira fé produzirá obras. Porque Tiago vai dizer, uma pessoa que diz que tem fé, mas não produz obras, será que poderá semelhante fé salvá-la? Tiago diz, essa é a fé dos demônios. Porque fé assim, até os demônios creem e tremem. Fé é muito mais que acreditar em Deus e professar uma religião. É deixar a graça de Deus inundar a nossa vida, de maneira que os frutos dignos de arrependimento façam a diferença na nossa vida. E Tito vai falar disso aqui também, no versículo 14 do capítulo 3. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. A graça traz atitudes a seu reboque. Ainda escrevendo aos Efésios, Paulo descreve algumas mudanças que devem acontecer como consequência da salvação pela fé. Olha o que está escrito aí em Efésios 4, de 17 a 32. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. E no capítulo 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando a graça salvadora de Deus atinge a vida do ser humano, ele não consegue mais viver como ele vivia antigamente. Paulo está dizendo, irmãos, tem que deixar a mentira, falar a verdade. Tem que controlar a ira para não pecar. Tem que trabalhar em vez de roubar. Não dizer palavras torpes, palavrões.
abandonar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, e passar a ser benigno, misericordioso e perdoador. Essas são atitudes que precisam vir a reboque da graça salvadora de Deus. Porque quando não vem, a pergunta que ressoa é a mesma que Tiago fez: poderá semelhante fé salvá-lo? Alguém que se diz cheio da graça de Deus e continua mentindo, roubando, com raiva do seu próximo, maledicente. A graça salvadora é de graça, mas ela precisa desembocar em atitudes que são os frutos dignos do arrependimento. Concluindo, irmãos, a graça salvadora de Deus é o seu maior presente a seres humanos pecadores como nós. Todos nós que aqui estamos, só somos crentes por causa da graça de Deus. Nenhum de nós tinha qualquer coisa que pudesse atrair o favor de Deus. Tudo de bom que possa haver em nós, isso vem da própria operação da graça de Deus em nós. A graça de Deus operando em nós vai tirando da nossa vida tudo que não presta do velho homem. Dia a dia, de glória em glória, o Espírito Santo vai nos moldando à imagem de Cristo, para podermos ser seus imitadores como filhos amados. E a cada dia a vida de Cristo vai engolindo a morte que há em nós por causa do pecado. Até que um dia, conforme diz Paulo em Efésios 4, nós alcancemos a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo. Ninguém merece esta graça, mas Deus nos ama do jeito que nós somos e investiu em nós de forma extraordinária. Essa graça não é de graça, nem é barata. Custou a vida de um inocente, o Santo Filho do Deus Altíssimo. Nós não podemos brincar com esta graça. Conscientes daquilo que Deus fez por nós, nós devemos ainda mais amá-lo e nos rendermos a Ele em gratidão e deixar que esta graça nos envolva completamente, a fim de nos tornarmos seus imitadores como filhos amados, vivendo para a glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cuando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Preciosa e doce graça, foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus.
cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui.